eram 3 pessoas, e mais o padre Gerson. E chegando, aconteceu na minha casa a discussão, e o seu Pedro ficou muito impressionado com o Rio. Acho que há muito tempo que ele não vinha, embora ele morasse em Cachoeira do Macacu, que é 1 hora, né? É muito perto. Eu lembro que quando ele entrou no elevador, ele se assustou, mas que é isso, né? E quando entrou na sala, no apartamento, ele ficou meio sufocado e perguntou assim: e eu quando eu posso cuspir? Queria cuspir da janela, né? Já falou da janela. Ele fumava, né? Cachimbo, e ele queria de corda, né? Fumo de corda, cigarro de corda. E ele queria cuspir. Meu Deus, eu vou arrumar um lugar para o Pedro cuspir aqui, antes que ele cuspa na rua, a gente já começa a ser preso aqui. E que estou mostrando assim, né? Aqui como é o isolamento também, a vivência ali naquela região. E a discussão foi feita em cima mais ou menos de coisas que a gente conhecia, né? A questão que já tinha discutido da Revolução, e lembro que seu Pedro e os 3 camponeses disse: olha, a gente tem pressa, a gente quer o que seja mais rápido. Estou achando que a gente, para mudar esse mundo velho, tiver nossos direitos lá, a gente vai ter que fazer isso mais rápido. Só que a gente também falou: olha, seu Pedro, é difícil essa história, né? A gente vai ter que se disponibilizar a pegar em armas, né? Você é religioso. Ele disse: não, eu sou religioso, mas eu acredito em Deus, mas que Deus está no lado de quem luta, né? E a gente está lutando para se defender. A gente está lutando para se defender. Então, eu acho que lutar para se defender, eu estou disposto. Estou disposto a abrir a minha casa, a fazer, vocês podem ir lá, né? Que a gente, vamos fazer. Lá nós vamos fazer uma ação de a gente tem a ideia também, né? A gente tem coragem, a gente tem disposição para ir para a luta. E a gente voltamos, fizemos uma discussão e dizemos: olha, a gente estava também com contato com a AP, então vamos conversar com o pessoal da AP. Então voltamos também outra vez ao Rio e fomos discutir com o Aldo Arantes, né? E o Aldo é uma pessoa, né, de olho verde. Quando o Aldo conversou e falou da questão de como era, não sei nem se Aldo lembra dessa reunião que ele teve, né? Ele pediu um copo de leite, que ele estava com um pouco de problema de azia, de estômago. E quando saiu da reunião, os camponeses disseram: não, esse não vai fazer. A revolução, assim não até fez, né? Porque depois ele falou: não, essa revolução devagarzinho, com essa conversa, eu não quero não. A gente quer a luta armada mesmo. A gente quer botar esses caras para correr, botar esses burgueses para fora, que são esses donos da terra que exploram. Vamos fazer uma tomada de nossas terras, ser dono delas, e tinha uma concepção assim de que a vida deles seria outra, num outro mundo, numa outra sociedade. E que isso tinha a ver com a religião, tinha a ver com Deus, tinha a ver com a justiça. E de certa forma, nesse momento, eu tive que me afastar, né? Porque a ação ia ser feita lá, né? E ali não cabia uma menina de classe média ali nesse tipo de luta que seria mais clandestina e armada. O que eu soube na época era que eles iam ser também não mais contatados nem pelo João Lucas, né, pelo Moacir, nem pelo Juarez, que ficariam também no Rio, na cidade. Que se quem iria para lá, no contato, que ele era uma pessoa que já estava na região, que já está fazendo um trabalho, não diretamente em Cachoeira, mas naquele entorno eles iam ter contato com o Colom, o Sebastião Viana Colom, né, com o Sebastião Viana Colom, que tinha outro nome.
Sebastião Viana Colombo também era um sargento do Exército, né? Acho que sargento também. E tinha saído exatamente, eu acho que tinha uma relação com o João Lucas, né? E o Sebastião Viana Colombo fez na época, né? Que também eu não soube na ocasião, soube depois, logo depois, um treinamento na região de Santana de Japuíba. E o que eu também não sabia até que ponto o Gerson estava envolvido, até que ponto ele estaria envolvido diretamente. Mas o que a gente soube depois é que envolveu não só o Gerson, como o irmão dele, Carlinhos, que era da família do Gerson, e eu conheci na época também, nesse momento pré eles entrarem para VAR, já era VAR nessa época, eu tive muito contato com a família do Gerson, né? Porque como eu ficava sábado, domingo lá, então eu ficava às vezes na casa paroquial, às vezes na casa de seu Pedro e às vezes na casa da família do Gerson. O pai do Gerson era um operário de indústria têxtil aí da região, e num lugar chamado Pau Grande. E depois morava ali na vila, em Pau Grande, eu fui várias vezes na casa dele, tinha o Carlinhos, tinha a Maria Emília, que era a irmã, tinha outra irmã, tinha uma irmã que estava estudando no Rio e que eu conheci mais, né, porque encontrei várias vezes. Então a família do Gerson era muito acolhedora, e o Carlinhos, muito feliz, né, uma família muito pobre, com um filho padre, né, então tinha muito orgulho disso, né, do Gerson ser padre, ser pároco na região onde ele se criou, menino pobre ali, né, e toda a família pobre deseja ter um filho padre, né, porque como não pode formá-los engenheiro, advogado, mas padre, né, eles conseguem através do seminário, né, e são os meninos assim que passam a ter um futuro e uma imagem importante para a família dele, né? Eu acho que eles têm muito orgulho do Gerson. E o Gerson, pronto, então, estava contando isso que não sabia quando teve um treinamento, né? Então, o Viana fez um treinamento na região e trouxe algumas armas, né, da própria organização, e eles treinaram. E também teve uma ideia de que fazer uma desapropriação, também eu acho que do Viana, né, que tinha já que era o idealizador, assim, ali, o formador, né, o dirigente, vamos dizer, de fazer uma ação que era pegar um banco da região, né, ali em Barra Mansa, que acho que é por ali, né? Então, em Barra Mansa, ia se fazer junto com a ação guerrilheira de mais formação, né? Você faria uma desapropriação no banco, conjunto com os camponeses, e fugiriam pela mata. E isso foi discutido, e a gente discutiu na cidade, inclusive, a gente aqui na região, e decidimos com o Breno, com o Carlos Versailles, aquele pessoal disse, olha, isso não dá certo, né? Eles vão cercar, e é um risco muito grande para os camponeses. Acho que isso é feito na cidade, por um grupo armado que tem a organização, que faz essa desapropriação. Mas lá não é. Mas foi muito interessante a formação dos camponeses, né? Porque eles discutiram isso, discutiram a validade de que a desapropriação, você estava desapropriando dos ricos para a Revolução. E eles tinham uma formação religiosa. Então, para entender isso, era entender... quer dizer, a ação acontecer ou não acontecer não foi importante, né? O mais importante foi eles discutirem como a ação revolucionária vai ter várias formas de se expressar, mas o importante é a ética, é por que fazemos isso. Nós não estamos fazendo, embora sejamos extremamente pobres aqui, falte até comida na nossa mesa, nós não estamos fazendo para comer mais, nem para tomar cerveja. Esse dinheiro é da Revolução e vai ser até para outras pessoas que precisam, porque não estão como nós trabalhando aqui no campo, que temos que comer, mas que saíram de seus lugares de trabalho, estão procurados, escondidos e precisam, né? E a compreensão de por que fazer uma ação dessa para um grupo de camponeses de igreja, né, foi muito importante para a formação deles, né? Para a compreensão da Revolução e da compreensão, assim, da violência revolucionária. Que ela tinha ética, não se ia matar ninguém, se ia respeitar, como é que você fazia para fazer uma ação onde você
É em último caso, é só por uma troca de vida ou por resistência que você, de autodefesa, que você podia puxar uma arma, mas que você faria uma ação desse tipo, mas muito diferente de roubar. Aí, com essa formação, com essa discussão deles, eu soube também, logo depois da ideia de se fazer a desapropriação, acho que isso despertou ali uma desconfiança, e o Exército deve ter sabido, né? Antes disso, pouco antes do episódio de lá, o Severino, né, Sebastião? Severino Viana Colom. Sebastião é o outro. O Severino Viana Colom foi morto. Aí saiu nos jornais, a gente soube a discussão na organização, e havia uma discussão que eu não sei se é verdadeira até hoje, também não sei, do como foi a morte de Sebastião do Viana. Ele foi, segundo ele, foi preso, ferido, e que ele, dentro da casa, ele tentou se esconder. Há uma história que não sei se é verdadeira, né, contada na época, de que o Severino tentou ficar até embaixo da cama, quando foi reconhecido e retirado e preso, e torturado e morto e desaparecido, né? Então eu acho assim que a versão de que ele foi preso e torturado, eu acho que é a mais verdadeira. E a morte dele foi muito, muito divulgada pela imprensa, tudo. E eu acho que ele foi morto sob tortura depois, né? O que era, para a gente, um absurdo, porque o Severino, o Colom, né, como ele era conhecido, ele era um cara que vinha das Forças Armadas. É um cara que resistiria à prisão. E se ele não resistiu é porque ele achava que tinha chances ali de sobrevivência, de não ser reconhecido, né? E provavelmente a morte dele, se ele fosse preso ali, ele morreria, né? Por conta de ser o pessoal que tinha desertado, tinha saído do Exército, né? Depois da morte do Severino, claro que a região deve ter ficado patrulhada, né? E tem aí o episódio onde morre o Severino. Aí o Sebastião. Sebastião, que é o filho de seu Pedro, né? Que era daquela família. Eu conheci muito o Sebastião, né? Mais do que o Severino Viana Colom. O Sebastião era um dos mais entusiasmados camponeses, né? Um camponês jovem, muito entusiasmado, daquele que fazia os cartazes, que discutia a Revolução, que tinha assim, um olhar de descoberta de como seria um mundo de justiça, um mundo de igualdade, né? Essa coisa de discutir, descobrir que tem gente que pensa isso, que é possível se pensar o mundo assim, que tem um país lá no outro lado do mundo que estava construindo uma revolução parecida, a história de Cuba, a história da China, né? Que hoje, né? Mas naquele momento era o Mao Tse Tung, essas coisas que vinham para ele até como o evangelho, como uma coisa. Ele era muito jovem, acho que ele devia ter 21 anos, por aí. Não sei muita idade do Sebastião, mas para mim era assim. E aí eles estavam plantando, fazendo uma atividade, que eles começaram a fazer atividade nos lotes deles, coletiva, né? Fazia uma casa de farinha para todos, quando trazia um pequeno tratorzinho era de todos, né? Então eles estavam fazendo uma casa de farinha, e estava o irmão do Gerson, o Carlos, estava ele, estava, acho que seu Pedro e mais um outro camponês. Quando a polícia chegou e houve uma discussão, e aí o Severino foi morto ali, o Sebastião foi morto ali, foi metralhado, né? O carrinho saiu ferido na mão e sobreviveu. Nós soubemos no Rio depois, né? Pelo pessoal da organização, que eles tinham fugido.
Aí tinha um irmão do Sebastião, que era como é o nome? Joail. O Joail, a mulher estava grávida, né? Estava de 7, 8 meses. Tinha umas crianças adolescentes e eles saíram de lá, né? Com a morte do pessoal, eles não souberam para onde o Sebastião foi levado, né? A gente tem uma história depois de onde foi levado o corpo, né? Que ficou desaparecido. E aí nós fomos chamados do Rio para ir até lá, porque conhecíamos a região e conhecíamos ele. Fomos eu e Geraldo e ficamos assim durante 3 dias. A gente ia, voltava, procurando eles pela cidade, né? Procurando pela cidade com muito medo de ser reconhecido também, do que estava, a cidade está cercada aqui, né? E é muito engraçada a forma, assim, como encontramos. Nós encontramos primeiro o seu Pedro. O seu Pedro estava de óculos escuros, de bengala, chapéu na cabeça, até o olho assim, pedindo esmola. Aí a gente se aproximou e falou, seu Pedro. Ele falou, o diabo apareceu lá, o Satanás veio com a boca de fogo. A gente falou, onde é que você está? Ele disse, não, nós estamos num lugar aqui, que era meio um abrigo, estamos com as crianças e a gente foi lá com ele, né? Eles, cuidado. Aí ele contava uma história fantástica, né? Assim, de que o Sebastião tinha morto não sei quantos, que tinha tido, assim, eles vieram com um cavalo branco e vieram armados até os dentes e jogaram fogo e mataram, mas o Sebastião não foi assim, não morreu assim sem levar ninguém, não. Ele levou também, porque de luta, né? Toda uma coisa de fantasia de que aquilo não era uma derrota, não é? Aí a gente pegou e disse, a gente vai alugar um sítio, isso levou um tempinho, pelo menos uns 3, 4, 5 dias a gente localizar um sítio que eu acho que é perto, ali nas imediações de Teresópolis, e levamos eles para lá, né? Os meninos, a mulher do Joail, o seu Pedro, eram uns 8 pessoas. E o outro irmão dele que foi com ele lá, que eu não me lembro o nome. Todos para esse sítio onde nós alugamos com o nosso nome, né, legal, e éramos legais, Geraldo, e botamos eles como caseiro do sítio para a gente ver o que é que podia fazer, e para protegê-los naquele momento da polícia. E quando chegamos, depois de 8 dias, para vê-los, trazer dinheiro, né, dinheiro da organização, que era do cofre do Ademar. Aí quando chegamos lá e tal, seu Pedro já estava fazendo reza em todo que é lugar. Seu Pedro, pelo amor de Deus, já morreu ali, eu já fui fazer uma ladainha, e aí eu fui puxar um terço, eu digo, não, você não pode fazer isso, vai chamar atenção nesse bairro, isso aqui é muito perigoso, o senhor está clandestino, já está com outro nome, isso aqui não é seu Pedro. E as crianças lá, os meninos já compraram uns relógios, uns óculos escuros. A gente, meu Deus, vamos tirar o pessoal para mandar para o lugar deles, né? Para uma região camponesa, porque tem isso, né? O capitalismo, a diferença, eles eram dentro do Rio de Janeiro, tão perto, eles não conheciam elevador, eles não conheciam, né? E também, chegando ali, já começaram a participar o sítio era quase numa cidade, né? Ali no lugar onde tinha aí outras relações, e a forma também de liderança e de formação que eles tinham, né? Então, já está nessa história, nós levamos eles até Salvador, o Geraldo, que foi, mas em Salvador nós passamos para o comando da organização, que era a família toda? A família toda, os 8, e foram para um lugar que eu não sabia. Sabia que tinha levado, que eles não iam ficar na Bahia, iam para outro lugar, que era um lugar onde estaria se formando um foco guerrilheiro. E eles iam ser guerrilheiros, né? E eu pensando, vai ser o Pedro ser guerrilheiro, ele vai lá puxar reza para todo que é lado, e fazer novena, e vai fazer, né, ter cuidado para esse pessoal. E eles foram, eu não sabia onde eles estavam, e passou-se um tempo, até que um dia eu estava em casa, né, e
Quando de madrugada assim, meu apartamento foi invadido com 15 homens armados até os dentes, né? E eu não sabia bem de onde tinha vindo, porque eu tinha uma militância política naquela época, na VAR, no Rio de Janeiro. Né? E há outras ações que eu fazia. Então, como fazia algum tempo que eu estava desligada deles, né? Porque eles tinham ido para outra, embora fosse da minha organização, mas a gente tinha essa separação, que para jovens que possam ouvir essa entrevista, para mostrar assim como a nossa ação era a clandestinidade era isso, né? Eu não tinha mais contato com o seu Pedro e ele também, eu não sabia, eu não tinha aonde saber que ele tinha na Bahia. Então, se eu fosse presa e soubessem que eu conhecia ele, eu não teria, podia morrer no Pau de Arara, eu não tinha como dizer. Mesmo que eu quisesse dizer, eu não tinha como dizer onde era que ele estava, né? Sabia que eles tinham ido, podia até dizer que eles foram levados pelo fulano, que era o Breno, que eu não sabia que era Breno, conhecia como Breno, mas não sabia que ele era Carlos Alberto de Freitas, eu não sabia, o Breno levou eles, agora se não prenderam o tal do Breno, ou ele for preso com outro nome, jamais saberiam, né? Então essa era a forma de saber. Só que quando eles foram presos, eles foram muito torturados. Eu vi depois o depoimento do seu Pedro, né? Primeiro, porque eles foram presos numa operação chamada Mesopotâmia, que não tinha nada a ver com eles, né? Que era uma operação que foi feita para descobrir ali no norte do Pará, inclusive no Maranhão, onde eles estavam, e tinham comprado uma terra com dinheiro, provavelmente, do cofre da Demar, que vinha do Rio de Janeiro, imagina. E com esse dinheiro do cofre, que foi que manteve a organização por muito tempo, né? Ficou alguns lá na minha casa, e ficava na casa da gente, a gente corria para entregar para outra. Até esse dinheiro do cofre na minha casa tem uma história engraçada, né? Eu trabalhava no BNH e o meu chefe era o João Sampaio, que foi prefeito de Niterói, e tinha com a gente foi junto para a Venezuela. Eu era muito amiga do João e trabalhava com ele na mesma sala, e o João tinha sido partidão e tal, mas o João não tinha nada a ver com a luta armada. Aí eu cheguei um dia para o João e disse: João, você pode guardar para mim 2007, com umas coisas que eu tenho lá que precisava guardar fora da minha casa. Aí ele disse: não, tudo bem, eu levo. E levou. Depois passou-se uns 15, 20 dias, o João chegou lá e disse: olha aqui, você vai para fora daqui, você não tem... Você sabe, eu digo, não acredito, você abriu aquelas malas, deixa eu abrir, e você vai me matar. Eu disse: você volta, deve estar lá no meu carro para levar de volta já. E esquece que você me deu essas malas guardadas. Era uma forma da gente sobreviver ali, porque quando era preso, o dinheiro ia embora, né? E tinha custado muito fazer aquela ação para manter a organização. Então, para ver essa coisa, já estava no Maranhão lá e os camponeses não sabiam de onde vinha aquele dinheiro de jeito nenhum. Também podia matar eles não sabiam que tinham recebido dinheiro para comprar umas terras para a organização e estavam lá. Então, essa operação Mesopotâmia, que não tinha nada a ver com eles, descobre esses camponeses que eles devem ter visto pela ladainha, pelo que o seu pai fazia ali, que eles eram diferentes, não eram daí, foram ver que dinheiro eles podiam ter para comprar aquela terra, prenderam eles. E eles devem ter passado por torturas terríveis, né? Imagina, para saber quem era eles, de onde vinha esse dinheiro, onde é que guerrilheiros eles eram, e eles estavam procurando a guerrilha do Araguaia, né? Então, o seu Pedro, no depoimento dele, né, ele diz: olha, depois de muita tortura, tinha alguma coisa que não apagava da memória, que eles sabiam. Seu nome verdadeiro, e ele falou: meu nome verdadeiro, criança torturada, a família inteira. Aí ele disse: olha, meu nome é Pedro e eu vim de Cachoeira do Macacu, no Rio de Janeiro, de Japuíba. E lá foi o pároco, quer dizer, a minha relação era com o meu padre, que é o padre Gerson. E o padre Gerson tinha uma amiga dele, que é assistente social, que ele não deveria saber, né? Mas sabia, e chama Rosa. E é amiga do padre, o padre conhece, porque foi ele que trouxe essa moça lá. E aí eles fazem a prisão do Gerson. O Gerson é preso aqui na fase, fazendo uma viagem para o interior, junto com um sociólogo que não tinha nada a ver com essa situação, com essa história, que enlouquece,
de ser torturado. E o Gerson é torturadíssimo, e uma das coisas que o Gerson não podia negar, tinha até um prazo para negar, né? Porque eles não matam, mas não param até tirar a informação. Era quem é sua amiga, que chama Rosa, e que você conhece. Aí o Gerson disse, olha, é Rosalina Santa Cruz, e a última vez que eu vi, trabalhava no BNH. Aí eles foram ao BNH e me cercaram e invadiram minha casa, né, e me prenderam. Eu fui preso dia 3 de dezembro de 71. Então, a luta armada no Brasil durou pouco tempo, era uma eternidade para a gente, né? Mas morria um por dia, não, 3 por dia, 4 em determinado momento, assim, a nível de Brasil. E a gente foi se cercando, né? Cercando, porque a gente vê a morte do Lamarca, né? Que é um comandante, morre daquela forma, né? Na Bahia, isolado, sozinho, numa pedra, né? E do mesmo jeito lá, essa região, eles foram massacrados, os camponeses, né? Eles foram levados para o PIC de Brasília, responderam o processo em Brasília e responderam o processo junto com a gente no Rio de Janeiro. Eu, Geraldo e o Gerson, e mais 2 dos meninos, dos camponeses. O que eu penso, além de toda essa história, no dia que nós fomos para a auditoria, nós tínhamos advogado, né? O Gerson tinha o bispo dele, Dom Clemente Snar, foi em todas as audiências nossas, o bispo de Friburgo. Ele assim era de batina, um guarda-chuva, presente em tudo que era, dizendo assim, eu sou bispo da Igreja Católica e apoio o padre Gerson da Conceição. Ele é padre católico, o que ele fez foi dentro da busca da justiça e da igualdade, que era justiça, né? E isso protegia o Gerson, né? Mas os camponeses, eles estavam em Brasília, né? Então, tanto que nós saímos primeiro que eles, né? Pensando nisso, nós saímos porque tínhamos advogado, porque tínhamos uma família, embora isso não nos protegesse totalmente de passar por tudo que passamos, mas nos levava até a ter uma situação de ter advogado, de ter uma defesa maior. Os camponeses não tiveram e nós nunca o encontramos, até hoje, não é? Nós não sabemos como foi a vida dessas pessoas, né? Das crianças, dos adolescentes, do seu Pedro, não sabemos. Deve ter sido uma vida muito difícil, sair da cadeia, acho que eles não voltaram para Japuíba, porque a região foi muito vigiada e depois destruída, né? Mas a história do Gerson é muito reveladora do que foi a repressão, né? O Gerson, ele, como padre dali, ele foi escorraçado e dito, era o padre do demônio, era o padre do diabo, era um padre comunista, que levou aqui os camponeses para ensinar para ele no lugar do que é Cristo, Jesus, Igreja, ensinar comunismo, ensinar. E o que a família do Gerson sofreu. Eu só soube depois, agora, recentemente, quando eu estive com o Gerson. O Carlinhos ficou uma pessoa que bebia muito, começou a ter problemas seríssimos com a família e adoeceu, morreu, né, muito cedo. O pai do Gerson, a crueldade, que tinha tanto orgulho do filho padre, o filho dele foi desmoralizado e ele foi expulso da casa que ele morava desde jovem, quando era operário da indústria têxtil lá de Pau Grande. A casa que ele não recebia, ele era um operário que tinha orgulho de ser operário, de morar no mesmo lugar que morava o jogador lá, o Garrincha, que foi expulso, além de passar de ser desmoralizado e envergonhado, porque o filho dele não era padre, coisa nenhuma, era um comunista, sem vergonha, safado, e que ele também, ele morreu como indigente no hospital ali da região, o pai do Gerson. A família do Gerson atingida, assim, um dos sobrinhos foi morto, outro está preso,
foi preso, está preso até hoje. Envolvimento com a questão das drogas, por falta também de opções naquela região, naquele problema. E é uma coisa de uma crueldade que aconteceu com a família do Gerson e que foi com muitas outras famílias pobres, assim, que se envolveram na luta. Né? Nós temos um reconhecimento. Eu acho que nós que tínhamos, às vezes, uma situação de classe média, de estar na universidade, tivemos muito mais condições de superar o trauma, que foi a tortura, que foi a prisão, que foi perder emprego, que foi deixar, né, ter prejuízo na nossa formação. Tal. Mas isso a gente superou, mas essas pessoas foram, eu acho que me sinto assim com um dever ético, sabe? Um dever de encontrar a família de Seu Pedro. Porque, olha, imaginando o que eles devem ter passado, né, é muito cruel. E isso com os camponeses, com os operários. Gente, quando eu penso no pai do Padre Gerson morrendo indigente no hospital, fora da casa que ele morou, expulso da vila e desmoralizado, a desmoralização do filho, né? É uma coisa de uma crueldade muito grande. Um companheiro da VAR, que foi morto na Casa da Morte, que é um camponês. Qual é o nome dele? Mariano. Nós depois que voltou a democracia, né? Depois das diretas, tal, a gente conseguiu localizar a família dele. E eu me lembro do Mariano falando para a gente, que a gente chamava ele, o nome de guerra dele era Coronel, porque ele era um camponês. Então a gente me lembra do Coronel contando, com lágrimas nos olhos, que ele tinha tido umas gêmeas, e que as gêmeas eram pequenininhas, que ele tinha voltado à casa dele para ver as meninas, e ele falava com lágrimas nos olhos, da saudade, da vontade de vê-las, né, de vê-las mais, que o medo da família e tal. E a gente conseguiu localizar já depois, eu acho que em 88, 87, a família. Pobre, miserável, morando lá numa região de São Paulo, acho que era, não sei se era Osasco. E quando encontramos a mulher dele dizia, sem vergonha, daquele Mariano, né, que sumiu até hoje, ninguém sabe o que ele fez, nos abandonou, até hoje nunca deu notícia. Você sabe onde ele está? Gente, doía no coração, né? Ela, durante esses anos todos, ter pensado que ele abandonou, que ele não gostava deles, né? E você lembrar da saudade, da forma como ele falava da família, né? E saber que ele foi para a Casa da Morte, que ele foi morto ali e que a família não tinha essa... A gente disse não, aí contamos a história dele, né? E fizemos aí uma cota para ajudá-los, né? Porque eles estavam em condições muito... Aí as meninas já eram... As gêmeas já eram mocinhas, assim, do quanto a luta fez com que ele não pudesse acompanhar a vida das filhas. Não é? É uma coisa muito terrível essa história. Né? Essa outra história da luta armada, da luta revolucionária, da resistência, que era, além de ter a história dos camponeses, tem essa história do que a gente não conseguiu recuperar, né? Embora tenha tido o Brasil uma política de transição, de reparação moral, reparação econômica, até mais do que a de punição, né? Mas não atingiu muitas famílias, né? Muitas famílias pobres até hoje não atingiu, porque não conseguimos nem recuperar, nem saber onde elas estão, né? E mesmo a Comissão da Verdade, os movimentos, não conseguiram achar. A família de Seu Pedro até hoje não foi achada. Obrigada, eu queria agradecer, porque eu acho que você, Marcelo, Gaiola, foram as pessoas assim que eu vi acolhendo essa situação, né? Preocupado, vendo assim, como companheiros mesmo nessa busca. E obrigada por isso, porque
Eu acho que é uma situação, e conseguimos com isso, eu acho que com a força que vocês deram, que o nome de Sebastião Gomes da Silva seja incorporado na Comissão Nacional da Verdade como desaparecido político. Não estava, né? E foi a partir do trabalho de vocês, que a gente, o Gilney e tal, e que foi o nome do Sebastião está na lista dos mortos desaparecidos. Obrigado. Obrigada a você.